que eu vou tentar explorar aqui pra gente responder ao longo desse podcast é como é que tu saiu da venda das cuias de chimarrão e te tornou um mega empresário de sucesso. Buenas. Talvez o segredo do sucesso seja o chimarrão, pelo menos um Pode deles. ser aí, ó. Tamo aí. Sejam todos muito bem-vindos ao BPROcast. Hoje a gente está gravando mais um podcast sobre o nosso tema central, Marco Zero, que tem o objetivo de identificar, de entender, ao longo da trajetória profissional de diversas pessoas que já passaram e passarão por essa mesa, o que estava em jogo e por que elas decidiram por determinadas escolhas que mudou o rumo profissional delas naquele momento. Para nossa conversa de hoje, a gente está com um convidado aqui muito especial, que é o Matheus Petrucci, nosso coordenador da fisioterapia, da BPRO Fisioterapia, que vai falar um pouco sobre a ótica do fisioterapeuta, do profissional da parte da reabilitação, o que envolveu a trajetória dele, os passos que ele deu para chegar até aqui e um pouquinho também do que tem a vir pela frente. Então, Matheus, seja muito bem-vindo. Antes de adentrar no tema Marco Zero, eu vou só te pedir que apresente rapidamente para a gente começar a aquecer as ideias, entender da onde surgiu essa trajetória e com base nisso a gente desenrola essa conversa de uma maneira muito tranquila. Perfeito. Bom dia, boa tarde, né, ou boa noite, dependendo do horário que a galera estiver assistindo. Eu sei que a gente está ao vivo agora e é um prazer estar aqui, né? É o segundo podcast que eu faço, a gente fez um semana passada, retrasada, acho que foi. E é impressionante, né? Antes da gente entrar no assunto, é dizer que o cara fica nervoso pra caramba aqui. A gente Sempre tá acostumado a dar aula, dar curso. Esses dias eu tava vendo quantos cursos a gente já deu pela BPRO, mas tá aqui na frente, cara, é impossível não ficar um pouco nervoso. Mas eu acho que a gente tem um assunto bacana, né? Para transcorrer ao longo desse processo aí. Então, eu sou o Matheus, um dos coordenadores da BPRO Fisioterapia e tô aqui hoje para falar um pouquinho dessa história. E tu sabe que eu tenho a impressão que o dia que a gente não ficar nervoso pra fazer essas coisas vai ter perdido a graça, né? Com certeza. Ou vai estar tudo certo nos bastidores, porque é incrível quem não vê os bastidores daqui, o que acontece por trás de algo ao vivo. Até 5 segundos antes de entrar no ar tem alguma loucura acontecendo, o Marcelo tá correndo com alguma coisa, sempre tem algum treco aqui atrás, né? Matheus, quanto à tua trajetória profissional ali, eu, como já te conheço de longa data, sei de alguns detalhes, acho que a gente vai acabar perpassando por eles, mas acho que o primeiro start, da onde surge talvez o teu ímpeto pela fisioterapia, tenha uma história muito pessoal. Perfeito. Pelo que eu entendo, talvez até alguma coisa familiar, né? Então, o que te fez entrar na fisioterapia? Tá, muito bem, vamos lá. Então, assim, galera, acho que é um prazer, como eu falei, estar aqui hoje, né? E antes de entrar nessa pergunta, Diego, eu quero dizer assim que todo mundo tem uma história, né? E a história que eu vou contar hoje é a minha. Então, Excelente. Pode ser que algumas pessoas acabem se identificando em algum momento aí, principalmente quem é da área, mas vou passar por uma história, assim, de fisioterapeuta e também de empreendedor, né? Mas, respondendo a tua pergunta de pronto, né? O que me fez entrar na fisioterapia? Realmente eu venho aí de uma família de fisioterapeutas, tá? Eu estava fazendo os cálculos ontem, acho que a família pode me corrigir, acho que eles estão assistindo aí, se eu estiver errado, acho que somos 8 atualmente. Caraca. Tá? Então eu brinco que é a família que mais tem fisioterapeuta no Guinness. Obviamente não tem ninguém rico, tá todo mundo trabalhando bastante. Todos tá? trabalhadores. Todos trabalhadores. Então a minha história, ela começa por uma história familiar, né? De ter outras pessoas já na família, meu irmão mais velho foi o primeiro. E eu acho que com certeza isso foi uma influência, né? Uma cunhada que também é fisioterapeuta, então na verdade aí começou a minha trajetória dentro da fisioterapia. Eu acho que vendo o que as outras pessoas podiam fazer, foi assim que começou. E eu me lembro até hoje que quando eu passei no vestibular, o meu pai botou uma faixa na sacada onde a gente estava na praia, e ele colocou assim, acho que era mais um bicho, né? A frase era mantendo a tradição, né? Então foi uma frase aí. Então a minha história com a fisio, ela vem realmente de uma história familiar, né? Uma história de família, é uma tradição de família ser fisioterapeuta. Eu acho que a gente tem fisioterapeutas atuando em várias áreas, né? Nem todo mundo atua na mesma área, mas ela começa realmente com uma história familiar muito forte. E foi aí que começou esse processo de ingressar na faculdade e começar a cursar o curso de fisioterapia, que começou lá em meados de 2000 para 2001. Né? Isso por maior inicial. Influência do teu irmão mais velho mesmo. Sim, era a pessoa na qual eu sempre me espelhei, né? Então tem o processo dele, eu me lembro muito bem, eu acompanhava ainda como criança, ele trabalhou com futebol profissional, então eu tive a oportunidade de acompanhar esse processo, muitas vezes entrava em campo,
com jogadores, então tinha um processo ligado ao esporte muito forte na época. Na minha cidade, eu sou natural de Cachoeira do Sul, a gente tinha um time que chegou a disputar a primeira divisão do Campeonato Gaúcho, que hoje não existe mais, enfim. Mas eu tive a oportunidade de vivenciar um pouco já o meio da fisioterapia esportiva quando criança. Então, com certeza, isso de uma forma inconsciente já foi plantando uma semente aí para direcionar. Cara, olha, isso é bacana, pode até, né, vai ser trabalhoso, vai ter toda uma trajetória, mas eu acho que com certeza foi o primeiro insight, assim, que me levou a escolher a profissão, uma profissão que hoje eu amo de paixão, assim, a gente vai poder falar um pouco mais, mas realmente foi o primeiro insight, essa convivência já dentro do esporte, já, com certeza. E tu começou a graduação, enfim, né, foi transcorrendo aí, e as tuas primeiras experiências profissionais foram para esse lado? Como é que se transcorreu isso? Uma pergunta bem bacana, né? Ao longo do processo, eu me formei em 2006, tá? Então, assim, a minha faculdade, ao longo do processo, ela mudou um pouco. Eu sempre gostei muito do esporte, sempre foi uma paixão muito grande, que hoje eu consigo desenvolver até muito mais do que na época de faculdade. Mas, ao longo da faculdade, eu acabei me apaixonando por uma cadeira de fisioterapia cardiorrespiratória. Olha aí. Foi muito interessante, assim, eu tive muitos professores que me conduziram um pouco da questão da fisiocardiorrespiratória, que envolvia exercício, que envolvia movimento, né? Mas foi minha primeira paixão dentro da fisioterapia foi essa parte. Então, ao longo do processo, Diego, durante a faculdade, ainda em meados ali de 2003, 2004, eu já me visualizava dentro de um grande hospital. É uma coisa bem impressionante, porque essas visualizações elas apareceram em 3 momentos da minha vida. Agora, ao longo do podcast, a gente vai conversando um pouco mais. Mas eu me enxergava dentro de um grande hospital, trabalhando em linha de frente, com processo de pós-operatório. Eu não sabia que hospital seria esse, nem em que cidade seria essa, mas eu conseguia me imaginar dentro de um grande hospital de referência. Ponto. Essa era a visualização que eu tinha. E aquilo era um foco também nesse momento. Era um foco total. Tanto que, assim, eu me lembro que nas minhas notas de estágio, as notas do hospital foram realmente as maiores da turma, assim, não estou querendo, mas realmente foi. Sim, era o que te chamava Era atenção. o que me chamava muito. Meu trabalho de conclusão de curso foi feito com ventilação mecânica. Eu fui para São Paulo, a gente ganhou prêmio. O trabalho de ventilação mecânica, coisa que hoje eu não atuo mais. Mas foi uma paixão, realmente tinha uma entrega muito grande. Então, a minha vida profissional, ela começou dentro de um hospital. Eu consegui, depois de formado, trabalhar em um grande hospital. E aí vem uma questão interessante. Eu me formei e voltei para Cachoeira do Sul, né? E na primeira entrevista de emprego, eu me lembro dela até hoje, eu fui no hospital da minha cidade, todo faceiro, né? Imagina, eu tinha ganhado um prêmio em São Paulo, né? Feito em ventilação mecânica. Eu falei, cara, já tem um currículo legalzinho para alguém que está acabando de se formar e que vai, né, tentar agora o mercado de trabalho. E eu me lembro que eu consegui uma entrevista com o diretor do hospital, Dr. Eduardo. Me lembro direitinho, hoje nós conversando ainda, vou fechar os olhos, eu imagino a cena, a gente na sala dele trocando uma ideia. Apresentei meu currículo, 20 e poucos anos, recém-formado. Ele olhou meu currículo, me fez algumas perguntas e daqui a pouco ele olhou para mim assim e disse assim, guri, teu lugar não é aqui. Opa! Eu disse assim, como assim, doutor? Eu queria trabalhar no hospital, né? Esse sim, o teu lugar é em Porto Alegre. E bem assim. E é por isso que eu não vou te dar o emprego. Porque o teu lugar não é aqui. Cara, aí a conversa por ali, ela fechou. E eu, no momento, eu falei assim, putz, me fechou uma porta, né? Me lembro que eu fui pra casa, eu falei, cara, não consegui um emprego. Eu falei, tá, beleza. Eu tinha me formado e fiquei 2 semanas em Cachoeira. Eis que, 15 dias depois, eu recebo um convite de um emprego em Porto Alegre, para uma entrevista de emprego, no qual foi o local que eu fiquei aí por 10 anos, e daí eu ingressei no hospital, trabalhei no Hospital Mãe de Deus aí por 10 anos. Mas foi um fato isolado ou tinha a ver com essa entrevista também? Teve um... Não, essa chamada para Porto Alegre, não, foi um fato isolado. Na verdade, esse fato aconteceu porque a empresa aqui em Porto Alegre, que estava precisando de fisioterapeutas, ela entrou em contato com uma professora minha, sou eternamente grato também, acho que aí está a importância de tu ser um bom aluno durante a graduação, porque eu me lembro até hoje, quando eu cheguei para a entrevista em Porto Alegre, que o pessoal me disse, olha, Matheus, foi a professora Jaqueline, tá? Um abraço para a professora se estiver assistindo, me lembro, Jaqueline Castro, professora de traumato e ortopedia. E a gente entrou em contato com ela e a gente pediu, estava precisando de fisioterapeuta para trabalhar aqui, ela indicou 3 nomes, mas ela disse o seguinte, liga primeiro para o Matheus. Bem assim. Opa. Isso eu fiquei sabendo na entrevista. Depois, um tempo depois, eu liguei para a professora e agradeci. E daí o pessoal me ligou, eu estava em Cachoeira, cara, e eles perguntaram, tu pode vir aqui hoje? Eu falei, olha, hoje não dá. Pode ser amanhã de manhã?
porque não tinha como pegar ônibus, né? Sim. Eu ia fazer meu pai e minha mãe me trazerem de Cachoeira, não ia dar. Eu disse, não, pode ser amanhã de manhã. Que horas? Aí marquei o horário. Então eu peguei o ônibus do dia seguinte e falei, cara, tô indo em Porto Alegre fazer uma entrevista de emprego. Se der, eu volto. Já tinha entregue apartamento aqui, já não tinha nem onde morar mais, sim, não tinha aquela organização. Mas foi aí que surgiu meu primeiro vínculo de trabalho em Porto Alegre. Comecei atuando numa clínica, que é a Reequilíbrio, existe até hoje. E daí depois a clínica prestava serviço para o Hospital Mãe de Deus. E eu acabei atuando na clínica e hospital. E chegou um momento que me fizeram fazer a escolha. Olha, tu vai precisar escolher, Matheus. Tu fica ou na clínica ou tu vai ter que trabalhar no hospital. Não vai dar para poder ficar nos dois, porque tinha uma questão ali que envolvia trabalho, enfim. E a partir daí eu fiz a minha escolha pelo hospital, que era o que eu sempre sonhei dentro daquela primeira visualização. Né? Eu brinco que, assim, que eu sempre sonhei em fazer plantão carnaval, ano novo, enfim. Mas foi bacana. Acho que a minha experiência de hospital foram 10 anos. Eu assumi, eu ajudava a coordenar o setor de fisioterapia cardiorrespiratória, então eu tinha um contato direto com os médicos. Eu sei que tinha ali já um papel de liderança ali frente à fisioterapia cardiorrespiratória. Então foi uma experiência muito, muito bacana. Tinha uma entrega muito grande, né, dentro dessa área hospitalar. Além do que, eu tenho que dizer aqui, foi onde eu conheci a minha esposa. Então, né, minha esposa na época era enfermeira. Né? Foi onde eu conheci a minha esposa, então o hospital me trouxe muitas coisas boas, inclusive um casamento. Se não me falha, a história foi onde teve o primeiro contato com a Manu também, não foi? Perfeito, perfeito, excelente. A Manuela, que é minha parceira hoje aqui na BPRO, né? Quem nos conhece nosso trabalho sabe disso. 2 casamentos no mesmo local. São 2 casamentos, eu costumo brincar, né? Minha esposa sabe disso. A Manuela é o meu 2º casamento, né? Um beijo pra Manu, que eu sei que tá nos assistindo aí. Então, o que acontece? A Manuela, na época, ela já trabalhava no hospital. E ela trabalhava numa unidade de cuidados especiais também com terapia intensiva, assim. Era uma unidade semi-intensiva, digamos assim, né? Então eu trabalhava muito com a questão de ventilação mecânica não invasiva. E foi ali que eu tive o primeiro contato com ela. Na verdade, nós nos conhecíamos, nós não éramos amigos ainda, nós éramos colegas de trabalho naquela época, não é a amizade que existe hoje, né? Mas foi o primeiro contato com a Manuela, que foi uma coisa que, sem saber das questões do destino, acabou nos aproximando aí anos depois aqui na BPRO, e a gente vai falar sobre isso mais adiante. Mas foi o primeiro contato com a Manuela. Né? Então, dentro do hospital, cara, foi uma vivência muito bacana. Aprendi muito. Foi uma experiência onde atender pacientes era sempre um desafio. A gente tinha um volume muito grande de atendimentos. Tinha a parcela do hospital, a parcela dos atendimentos a domicílio que o hospital sempre gerava. Então, realmente, eu tinha um trabalho muito bom ali. Tá? Em termos até mesmo financeiros, era algo muito bacana, porque a gente tinha uma agenda lotada. O bom atendimento no hospital fazia com que tivesse uma agenda lotada fora do hospital. Tá? Eu acabava tendo, às vezes, fila de espera de 2 semanas para liberar a vaga para paciente para poder começar a trabalhar. Então, foi uma época muito bacana. Aquilo te dava um know-how Dava um know-how muito grande, porque a gente tinha um contato direto com os médicos, né, Diego? E daí os caras conheciam o nosso trabalho e acabava tendo uma indicação direta. Então, assim, perfeito. Isso é uma coisa que a gente cria, né? É a dica que eu dou. Eu falo pro fisioterapeuta que vai trabalhar em um hospital, ele vai ter, se ele quiser, ele tem uma lista infinita de pacientes a domicílio. Muito grande. É só ele atender, fazer o que tem que ser feito dentro do hospital. A gente tinha uma crítica muito grande, né? Que os atendimentos hospitalares, são em 5 minutos, o cara não faz nada. Mas dentro do hospital na qual eu trabalhava, com a equipe na qual eu estava inserido, a gente tinha uma pegada muito forte. A gente tinha uma forma de trabalhar muito bem definida. Então, era uma equipe aí que acho que chegou a ter, na época, 43 fisioterapeutas, se não me engano. Não vou me lembrar o número, 40 e poucos fisioterapeutas trabalhando. E a equipe tinha uma régua muito alta. Foi o que me alavancou por muito tempo, por 10 anos aí ao longo de uma carreira. Então, esse foi o início dessa trajetória aí dentro do hospital. E hoje é uma trajetória que está em alta, né? Pois é, um parênteses que a gente poderia fazer nessa nossa conversa agora, principalmente pelo momento que a gente está passando aí, né? Onde o papel do fisioterapeuta, para essa questão que você está trazendo, ele é imprescindível ali. E a gente vê esse papel ainda mais do fisioterapeuta que trabalha com a questão cardiorrespiratória, exatamente, né? Então a gente está vivendo uma época de pandemia, uma época ímpar aí, e a gente sabe o desafio dos colegas. Eu tenho muitos colegas da época do Mãe de Deus que ainda trabalham em outros hospitais aqui em Porto Alegre, no próprio Mãe de Deus, e que a gente vê a entrega que esses caras estão tendo e a diferença que eles fazem dentro de uma UTI, né? E fora também, na parte ambulatorial, dentro do hospital. E realmente hoje se vive um desafio muito grande. De vez em quando eu ainda converso com alguns colegas, é uma sensação de esgotamento, é uma sensação, muitas vezes, de incapacidade frente a tudo que está acontecendo, mas também, por outro lado, é uma missão hoje do que eu consigo enxergar uma das mais bonitas, porque a gente sabe que, né, dos pacientes que passarem por essa situação e que vão ter alta, que vão para casa, eles vão precisar da fisioterapia depois. Exatamente. Existe uma equipe médica hoje trabalhando, existe uma equipe de enfermagem hoje trabalhando,
mas a continuidade desse processo, ela vai muito com o fisioterapeuta. Então, são 2 pontos. Eu acho que a gente vai ter uma missão muito bonita com esse tipo de paciente. E também vai ter uma clientela muito grande precisando da fisioterapia. A gente não pode, né, esquecer desse processo. Então, é um campo de trabalho que vai exigir aí uma demanda muito grande de trabalho, porque vai ter muita gente precisando da físio. E daí, a gente costuma dizer, como eu falo, a gente vai nadar de braçada, porque é a nossa área, é a gente que pega o paciente pela mão e leva ele de novo para o retorno às atividades, né? E isso, pelo contexto todo inserido, né, pelo impacto desse fenômeno aí, isso já extrapolou a questão profissional, né? Já é uma causa humanitária, né? Então é uma missão muito bonita e muito particular, né, cara? E ainda incerta, porque não se sabe exatamente o que vai acontecer a médio e longo prazo com essas pessoas, né? Talvez isso seja um acompanhamento crônico. É uma situação nova, né? Então, assim, a gente está lidando com algo que é relativamente novo e a gente não sabe o que isso vai trazer de consequência para as pessoas que tiveram um acometimento maior, né? Qual é o déficit que vai ter em termos de questões cardiorrespiratórias. É difícil ainda avaliar e pesar esse processo. Isso a gente está trabalhando e as coisas estão acontecendo. Então, realmente, é muito desafiador. Eu acho que vem muitos desafios aí pela frente, mas eu vejo a fisioterapia como uma área que tem muito a crescer dentro desse processo também, né? O fisioterapeuta está como profissional de primeira escolha, está como profissional de referência. Então, aqui já fica até o meu abraço aos colegas que trabalham na linha de frente, realmente, dentro dos hospitais. Cara, que tenham muito sucesso, porque a gente sabe que a fisioterapia ela tem um papel fundamental hoje em dia. Não Máximo respeito a toda a área da saúde também, né? O pessoal perfeito. Porque a gente começa o processo, vida, né, a gente começa o processo e esse processo continua depois com outros profissionais, inclusive com os profissionais de educação física, né? A gente começa o processo de reabilitação e chega um momento que a gente vai dar alta e esse cara vai precisar da atividade física. Eu costumo dizer assim, pode ser um pouco, mas pelo resto da vida. Então, a gente vai fazer um papel como fisioterapeuta, vai dar alta e o profissional de educação física vai estar do lado ali já para seguir o processo. Acho que essa é a grande sacada. Vou fechar esse parênteses agora, pandemia, papel da fisioterapia, e vamos focar de novo no nosso assunto central, que é entender na tua trajetória como é que as coisas aconteceram. Então, tu trouxe que trabalhou durante 10 anos dentro do hospital, e essa era a tua atividade principal, mas o que eu gostaria de te perguntar era a única, não sei se é bem essa palavra, mas era a tua única atividade? Não no sentido de ser pouca, né? Mas se abrangia outras áreas naquele momento ou se tu focava só nisso? Tá. E em que momento isso começou a mudar? Porque hoje a gente já vê na esfera profissional a tua atuação de uma maneira um pouco diferente. Perfeito. Não, na verdade, assim, o hospital era o carro-chefe, né? E o que tinha em paralelo nesses primeiros 10 anos, vamos pensar, foram 9 anos e meio, 10 anos de formado, o que tinha em paralelo era o Matheus que fazia os atendimentos a domicílio. Então, na verdade, era de manhã eu trabalhava no hospital, e à tarde, assim, eu saía do hospital às vezes entre 11h30, meio-dia, e às vezes eu ia até 8, 9 da noite fazendo um processo de atendimento a domicílio. Então, na verdade, eu sempre me gerenciei, tá, nesse processo. Então, era o Matheus que se dividia entre hospital e atendimentos a domicílio, porque o atendimento a domicílio foi uma escolha. Na verdade, ele começou como um processo de frutos do trabalho dentro do hospital, tá? E aí é muito interessante, porque lá no início, nos primeiros atendimentos que eu fazia, eu não tinha carro, eu dependia de ônibus, e era janeiro, porque eu me formei em agosto. Assim. Excelente! Cara, tu imagina assim, Porto Alegre, 42 graus, eu me lembro, nunca me esqueço, uma vez eu tava na Salgado Filho, pra quem não conhece Salgado Filho, que não é de Porto Alegre, Salgado Filho é uma rua que tem no centro, lá onde tem ônibus pra tudo quanto é lugar. Então, como é que eu fazia a minha organização? Cara, eu não tinha carro, eu precisava saber onde o paciente morava, qual é o ônibus que eu pegava pra descer mais ou menos próximo. Não tinha Uber? Não tinha Uber, não tinha Uber. Cara, era surreal. E a Salgado Filho é aquele negócio, tá esperando o ônibus, ele para ali, vem um... Não, e quando tu chegava na parada e o ônibus tinha acabado de sair... Cara, daí tu tinha que esperar mais 5, 10, 15 minutos pra vir o próximo. A Salgado Filho é tão quente que o asfalto ele é modelado por onde passa a roda ônibus, né? Ele chega a subir a calçada, assim. Pra quem é de Porto Alegre fica aí o link, mas pra quem não é, deve ter na sua cidade uma rua parecida assim, com essa. Uma avenida que nem essa, tenebrosa. Então tinha essa trajetória, né? Do cara que começou atendendo de ônibus. Uma vez um colega meu no hospital... Eu trabalhei eu trabalhei em 2 hospitais aqui em Porto Alegre. Trabalhei por um tempo muito curto no Hospital Porto Alegre, que é um hospital menor. E um colega meu me disse, compra um carro, porque tu vai atender mais. Não, tem como, tu perde muito tempo. Perdia muito tempo. Então, na verdade, a trajetória ela se dividia entre esses 2 processos. Chegou o momento que eu tinha que escolher os bairros de Porto Alegre que eu conseguia atender, porque não tinha como ficar viajando de um lado para o outro. Perfeito. E outra, né, detalhe importante, eu não conhecia Porto Alegre. Eu sou um cara do interior, que eu fazia um certo itinerário. Como é que eu andava em Porto Alegre se na época não tinha GPS?
para quem é mais antigo, eu tenho 40 anos, tá? Tinha, na época, umas listas telefônicas da Listel. Isso. Cara, aquilo ali eu tinha uma no carro. Eu pegava o endereço do paciente, olhava na lista, falava, tá, mas fica perto da Protásio, fica perto da Ipiranga, como é que eu faço para chegar lá? Pô, a Protásio é gigantesca. E às vezes, quando eu angariava o paciente no final de semana, o cara ia ter alta, no domingo eu pegava o carro e dava uma volta já para saber onde é que o paciente morava. Porque eu não podia perder tempo, cara. Eu tinha que sair da casa de um e pro outro. Se eu me perdesse no meio do caminho, eu atrasava, e se atrasa um paciente, atrasa todo mundo. Então essa história é muito bacana. Foi aí que eu aprendi a andar em Porto Alegre, como eu sei dirigir hoje, vou para qualquer lugar, né? Mas é uma história que começou assim, cara, andando de ônibus, depois foi pro carro, conhecendo um pouco mais Porto Alegre. Então, na verdade, nessa época de 2006 até ali meados de 2015, as duas atividades principais eram o atendimento no hospital de manhã e o atendimento a domicílio. Então, eu só coordenava a mim mesmo, né? Esse processo aí começou até aí, tá? Até 2014. E é legal que esses pacientes, pelo menos ao que me parece, né? Pelo que eu já percebi conversando contigo com outros profissionais, eles acabam fidelizando contigo, né? Então, daqui a pouco tu começou a atender por um motivo e lá na frente já mudou isso. Sim, tem pacientes que ficaram comigo 10 anos. Pois é. Cara, eu tenho um paciente que eu atendia e ele veio a falecer, foi um paciente que ficou mais tempo comigo. Hoje eu estou atendendo a neta dele, que fez uma cirurgia de joelho. Então, assim, eu brinco assim, eu vi a menina pequena, né? E agora estou atendendo ela. Então, assim, na verdade, eu virei fisioterapeuta da família. Referência da família. É, que nem tem o médico da que família. Nem era o médico eu já atendi uma outra neta, agora estou atendendo a segunda neta. Então, acaba virando uma referência dentro da família. Né? E o atendimento a domicílio ele tem isso aí. Tu acaba se envolvendo um pouco mais com o paciente. É um atendimento um pouquinho diferente. E foi nesse momento que tu começou a atender mais a domicílio, daqui a pouco saía um pouco daquela expertise do atendimento que era a tua base no hospital, que tu pensou em te abrir para uma outra área ou não? Como é que se deu isso? Perfeito, excelente. Cara, essa é uma segunda guinada, tá? Na verdade, em 2014, eu sempre gostei muito do esporte, né? Sempre gostei de fazer atividade física, eu faço alguns esportes que eu pratico, assim. E a fisioterapia esportiva foi sempre... Lembra que eu tive aquele insight quando criança, assistindo meu irmão trabalhando com fisioterapia esportiva, mas era uma coisa que estava na gaveta, né? A fisioterapia esportiva... Mas esteve sempre ali. Estava sempre ali. E daí, em 2014, cara, que foi um segundo momento, que foi uma virada de chave, não dá pra negar, foi o curso da BPRO, o TFF. Eu já treinava, tá? Eu fazia, de certa forma, os meus atendimentos da fisioterapia, eles se repetiam em algumas coisas, isso era uma coisa que já me incomodava um pouco. E eu vim fazer o curso da BPRO, tá? Eu acho que eu falei... Mas aí tu ainda estava no hospital ou não? Ainda estava no hospital, porque eu saí do hospital em 2015. Perfeito. Então, em 2014, eu fiz o curso da BPRO e... me apaixonei pela forma como trabalhava, tanto que eu fiz o curso em final de março, na segunda-feira eu me matriculei, acho que era dia 2 de abril, eu me matriculei na BPRO, né? Fui lá, deixei 12 cheques para o Marcelo, que na época eu fazia parcelado, dava cheque, a proposta era diferente, né? E a partir dali, com os conceitos que eu aprendi no curso, cara, eu comecei a aplicar com os meus pacientes. Então, coisas que eu aprendi num curso que, teoricamente, ele é, na sua essência, para educadores físicos, mas ele é aberto a fisioterapeutas, a gente sabe disso hoje, né? Eu aprendi muitos conceitos e aquilo ali começou a me virar uma chave de como eu poderia trabalhar daqui a pouco de uma forma diferente. Então, além de fazer o curso, eu comecei a treinar na minha própria para entender um pouco desse processo. E eu, cara, me apaixonei por esse processo de trabalhar um pouco mais com o movimento, né? Depois de 10 anos de hospital, a gente cansa um pouco, assim, eu cansei, né, obviamente, final de semana, né? E a gente tinha, assim, em paralelo a isso, não foi só essa questão da BPRO, né? Em paralelo a isso, a minha esposa ela morava aqui em Porto Alegre comigo. Em 2011, ela foi para Santa Maria, que é a cidade onde ela mora. Ela assumiu um processo lá, ela largou também a enfermagem, assumiu um processo dentro de um restaurante. E a gente já tinha uma ideia de, daqui a pouco, morar junto de novo, novamente, né? Então, assim... Essa trajetória da BPRO, ela começou a me despertar uma outra forma de trabalhar, na qual daqui a pouco eu pudesse sair do hospital e pudesse dar um passo um pouco diferente. Eu comecei a entender o processo da BPRO e aí veio uma segunda visualização. Eu falei que a primeira foi o hospital, né? Eu virei aluno da BPRO na sede antiga que a gente tinha na Otto e eu enxergava aquela galera lá em cima, naquela sala de reuniões que a gente tinha, que era um mezanino envidraçado. Eu não conhecia quase ninguém, né? Eu conhecia os treinadores só da época ali, os caras que me davam treino, mas eu falava assim, cara, eu tenho que estar lá em cima. É impressionante. Eu chego a me arrepiar nessa hora, porque eu falo assim, eu tenho que estar lá em cima.
eu não vou ficar só aqui embaixo. E estar lá em cima, o que seria estar lá em cima? Seria... Ficar vendo Facebook e tomando café, né, Thiago? Era isso os que a gente caras fazem fazia lá lá no o dia Pro, lá inteiro. no mesmo, hoje eu entendo, né? Pra quem não tá vendo, o Thiago tá nos bastidores aqui dando risada, né? Então eu olhava aqueles caras lá e falei assim, cara, mas eu preciso participar desse processo. Eu não sabia como, nem por onde, nem como seria, mas eu tinha esse desejo. Eu me visualizava lá em cima naquele mezanino. Por onde ia ser, eu não entendo. Então eu já estava dentro da BPRO como aluno em 2014. Então, na verdade, foi o TFF, foi essa guinada de entender o treinamento funcional, de que forma que o fisioterapeuta poderia sair um pouco mais, eu queria trabalhar mais com o movimento, a própria fisioterapia cardiorrespiratória, no processo final de reabilitação envolve muito movimento, então eu comecei a agregar e isso começou a bater muito forte. Né? E a fisioterapia, eu acho que ela tem essa beleza que ela te permite que tu te reinvente dentro da profissão muitas vezes, assim como outras profissões também, enfim. Mas a fisioterapia me permitiu me reinventar. Eu ainda não sabia como esse processo ia acontecer, mas então tinha a ida da minha esposa para o interior, tinha essa virada de chave dentro da BPRO, do treinamento funcional que vinha muito forte, e eu falei, cara, como que eu consigo conciliar daqui a pouco tá junto à minha família, trabalhando com essa área que é uma área que está me puxando muito. Eu precisava encontrar uma maneira de conciliar essas duas coisas. Mas nesse momento não chegou a te dar conta que a gente trabalhava todo final de semana. Né? Eu imaginava que era do só hospital, lá final em de cima. semana. Aquele ambiente tipo Google. Tipo, os caras estão lá, olha só, tem risada, os caras não conversam, os caras trabalham, produzem curso. Eu não imaginava como é que era. Eu sabia que eu queria estar no mezanino. Agora, o que ia trazer, eu não tinha essa ideia. Como que ia ser essa rotina. Claro que eu já conhecia os cursos, sabia que vocês viajavam bastante, sabia que não tinha fisioterapeuta ainda dentro da BPRO. De vez em quando eu me pegava treinando, ali eu batia um papo com o Thiago. O Thiago, eu nunca sabia qual era a área que eu trabalhava. Ele disse, você trabalha com neuro? Eu falei, não é neuro, é fisioterapia cardíaca. Respondi essa pergunta pra ele umas 10 vezes. É que o Thiago ele tem essa mania, ele vai testando. Ele vinha conversar, ele conversava com a gente, né? Mas ele já sabia pelo menos quem eu era, na verdade, né? Então, assim, eu sempre tive esse papel de ir conhecendo as pessoas aos poucos, né? Pra mim era muito bacana estar inserido naquele meio, assim como eu fui conheci o Diego, né, que hoje está aqui na minha frente fazendo esse bate-papo, fui conhecendo uma série de pessoas ali na BPRO, e eu sempre tive uma facilidade de me aproximar da galera, trocar uma ideia, né? Eu converso bastante, falo demais até. Mas foi aí que começou esse segundo momento. Então, na verdade, foi esse despertar para o treinamento funcional que me fez a mudar a concepção. Falei, cara, eu preciso fazer alguma outra coisa agora. E o que vai ser? Daí eu ainda comecei a entender o processo, que vem o passo aonde eu faço a mudança para Santa Maria. Né? Minha esposa sempre me disse muito assim, tu tem que sair da zona de conforto. Porque a zona de conforto, ela é confortável. Já tá aí, né? Pô, então, imagina, eu tinha um trabalho bom, uma agenda lotada. Teoricamente, para um fisioterapeuta em Porto Alegre, eu tinha um salário razoavelmente bom, né? Claro, corria muito. Cara, das 7 da manhã tem que trabalhar, às 8, cara? 9 da noite, milagre. não cai, né? Não cai do céu. Mas daí vem a decisão de dar um outro passo, que é sair do hospital e entrar de cabeça nesse mundo do treinamento funcional como fisioterapeuta. Que aí quando tu te muda pra Santa Maria. Isso, e daí eu resolvo virar empresário. Tu sabe que na BPRO, não lembro da gente já ter conversado sobre isso, mas uma das primeiras memórias que eu tenho da área de treino, da minha história, na verdade, né? Começando a atuar ali, era contigo treinando, cara. Porque tu treinava várias vezes no horário da noite, que era o horário que eu estagiava, e era um horário mais leve de movimento, digamos assim, né? 8h30, ali, 9 horas, às vezes o Leleco tava ali, tinha uma galera. Eu fiz a BPRO fechar às 10h30 da noite. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Me matar. O Jordão queria te matar. Mas a gente fechava às 10h30 por causa do Matheus e por causa do Leleco, que eram os únicos dois que iam às 10 horas, 9h30. E eu lembro que era um momento, como a academia tinha menos movimento, que eu me sentia mais à vontade, até pela tua humildade, já fica aqui um elogio a ti como pessoa e como profissional, para quem te conhece sabe que não é nenhuma novidade isso, mas pela tua abertura de ouvir, né? Então, eu no começo inseguro, estava aprendendo um monte de coisa, não conseguia na hora que o bicho estava pegando me meter no meio dos professores e sair corrigindo, enfim. E aí naquele horário era um horário mais tranquilo para mim. Então eu comecei a atuar ali contigo, com o Manuel, com uma galera dali. Sim. E ali que eu comecei a me sentir mais à vontade. Eu lembro que a gente conversava sobre isso e tu dava uma baita de uma moral, assim. Dizia, não, vai, fala, se precisar corrigir, me corrige e tal. Eu pensava, o cara é fisioterapeuta e tal. E tá me falando aqui, eu tô começando e o cara super, super aberto. Legal, então já fica aqui um registro. Eu não sabia, cara. Pra todo mundo. É verdade, é verdade.
Eu lembro de ti treinando 5-3-1 lá do quadro do Mike. Isso, porra, eu treinava. E a gente brigando naquele agachamento. Pra tentar ganhar, melhorar, né? Hoje o agachamento tá igual ao supino, mas depois a gente fala sobre isso. O do Arnold também era parecido. É igual, tá parecido. Mas bem, fechando essa ideia da B-Pro, então tu fez o curso, começou a colocar aquilo dentro dos teus atendimentos, provavelmente adaptou, né? Teve que adaptar bastante coisa. Processo de aplicação, sim. Eu usei. Acho que, na verdade, eu sempre falo o conceito, né? Todo o conceito que eu aprendi no TFF, eu consegui levar para os meus atendimentos, com os meus pacientes, né? Então, eu tinha pacientes mais jovens, mais velhos, enfim, mesclava muito, mas eu costumo colocar o que eu falo até hoje, o conceito, ele estava ali. O conceito eu consegui empregar muito bem. Obviamente que eu adaptava meu processo de reabilitação, mas foi uma virada de chave. Foi uma virada de chave de tu entender que existem outras coisas, outras formas de trabalhar. Eu tive uma faculdade excelente, mas, cara, o processo de aprendizado, ele continua. Então, esse processo, ele mudou muito. E eu sei que, realmente, a qualidade dos meus atendimentos, eles melhoraram ainda mais com esse processo que eu agreguei através do conceito da B-Pro no processo de reabilitação. Até porque a estrutura residencial ela acaba sendo meio limitada. Mesmo que tu vai investir em equipamento, embora o conceito não seja o carovel, a borracha, tu vai precisar de alguns artifícios para conseguir colocar os conceitos em prática. A criatividade, ela tá o tempo todo. E aí, também em casa chega um momento que, dependendo do paciente, do objetivo, acaba ficando limitado. Perfeito. E aí tu tem que dar essa adaptada essa jogada. Tá? E aí tu volta para Santa Maria. Daí, isso aí. Daí, 2015, cara, então assim, o que eu vou fazer da vida, né? A gente tinha a decisão, assim... Largou o hospital. Digo assim, daí eu montei um plano, né? Tu não tinha pacientes ainda em Santa Maria? Não tinha nada, Alegre, cara. Eu nunca nem tinha morado em Santa Maria. Eu ia a Santa Maria na infância com os meus pais a passeio, porque fica próximo da minha cidade natal, que é Cachoeira, mas eu não tinha morado. Obviamente, no período de namoro e casamento, eu ia a Santa Maria em função da família da minha esposa, mas eu nunca morei em Santa Maria até então. Né? A minha visita era visita de final de semana, enfim, né? Nesse processo. Eu não conhecia a cidade, assim como conhecer a fundo, ficar lá muito tempo, não tinha esse processo. E daí, cara, eu tomo a decisão de abrir um negócio. Assim? Assim, simples assim. Eu falei... Por quê? Conversando com a minha esposa, eu falei, cara, vamos abrir um centro de treinamento funcional em Santa Maria. Tava apaixonado mesmo. Tava. Só até hoje, né? Enfim. Daí a Aline me deu o maior apoio, assim, cara. E ela sempre foi uma incentivadora e continua sendo, né? É meu braço direito e esquerdo e é a pessoa que me traz isso pro centro. Então, surgiu a ideia que, o que vamos fazer em Santa Maria? Daí, obviamente, eu dei uma pesquisada no local, vi que não tinha nada ainda com um modelo muito parecido, porque o meu modelo era o modelo da B-Pro. Eu estava inserido na B-Pro como aluno e eu falei, cara, eu vou levar esse modelo para Santa Maria, porque eu acredito nesse processo. Não existe lá em Santa Maria ainda algo que trabalhe nessa forma, só as academias tradicionais. Então, pode ser um nicho de mercado, né? Vamos começar a montar. E aí, cara, isso foi o seguinte, foi ali, acho que janeiro, cara, de 2015. E eu abri, o centro de treinamento ele se chamava Stoic, eu abri ele em agosto de 2015. Então, cara, foram 8 meses entre a tomada de decisão, praticamente, e o processo de criação. É isso e vambora. É isso e vambora. Eu tenho uma característica assim, cara, quando eu decido alguma coisa, minha esposa até brinca comigo, ela fala assim, tu foca demais, às vezes tu até esquece de olhar pro lado. Eu falei, cara, a tua decisão tá tomada, né? E daí eu acabo queimando as pontes, pra trás a gente não volta, agora daqui é só pra frente. Então vamos... Nem pra pegar embalo. Nem pra pegar embalo. Nem pra pegar embalo. Então é o seguinte, cara, foi tomada a decisão de ir pra Santa Maria. Daí eu estava inserido dentro da B-Pro, né, cara? E daí começa uma história que é bacana, que é a história do Matheus empreendedor. Deixa de ser só o fisioterapeuta para na busca de buscar ser um empresário também. Né? E essa história, eu me lembro que logo quando eu tomei a decisão, eu estava treinando um dia na B-Pro e eu pedi, eu sei que o Thiago estava na área de treino, não sei nem se você vai lembrar dessa história aí, mas eu falei, cara, eu precisava conversar contigo um pouquinho, assim, se tu tiver um tempinho para conversar comigo. E a gente sentou para conversar na escadaria que dava acesso ao mezanino. Eu falei, tô chegando perto do mezanino, já tô na escada, já subi alguns degraus. Já subi alguns degraus. E eu falei para ele assim, cara, olha só, eu tô em uma decisão, eu vou para Santa Maria e tô pensando em abrir um negócio lá, eu tô pensando em abrir um centro de treinamento. E eu queria conversar contigo, eu já conhecia o Marcelo, mas até então sabia que o Marcelo também era o outro dono da B-Pro, mas eu nunca tinha conversado com o Marcelo. Tava mais distante, mais Marcelo distante, também, sim. Marcelo tinha aquela, né, a figura tá sempre até lá em porque cima. para ver o Marcelo na área de treino era raro. Eu vi raras vezes, né? Eu vi raríssimas vezes. Então, eu conversei com o Thiago, expus para ele a ideia, e ele falou, né, o Thiago tem esse jeito peculiar, ele analisou, conversou,
Ele, não, cara, eu vou conversar com o Marcelo, porque o que foi a ideia? Eu queria ver de que forma a BPRO poderia me auxiliar nesse processo. Porque eu fui muito sincero, eu digo, cara, eu não quero copiar o que vocês fazem aqui, mas eu vou abrir em Santa Maria, então não é concorrência. A minha base é bem da BPRO. Uma luz mesmo também, né, cara? Uma afirmação de algumas coisas. Isso, entendeu? Assim, pegar um pouco desse know-how, dessa expertise e reproduzir numa outra cidade. Tá? E aí foi uma primeira conversa que a gente acabou tendo. Na verdade, eu chamei uma prima minha para ser minha sócia, porque eu precisava de um profissional de educação física. Então, na verdade, eu não abri a Histórica sozinho, né? A gente tem a participação de mais uma pessoa, profissional de educação física, que eu precisava ter também, até porque eu sou profissional da fisioterapia. Então, eu chamei ela para o processo e ela, de pronto, também achou bacana a ideia e a gente começou a encarar esse processo. Então, aí começa um processo de construção ali em meados de 2015, na qual o Marcelo e o Thiago tiveram um papel muito importante nesse processo inicial. Tá? A gente conseguiu, através deles, fazer um processo de consultoria inicial. Né? Porque naquela época o tempo deles ainda permitia. Né? Hoje em dia, tu sentar com o Marcelo é aquela correria, né? Mas naquela época eles conseguiram me dar todo um suporte inicial do processo. Né? Desde as questões, a gente tinha reuniões ali técnicas com o Thiago, porque a gente resolveu, cara, vamos implementar o que fazem aqui. Eu lembro que teve toda uma trajetória de como é que eu posso dizer, de treinamento, de capacitação. Perfeito, técnica, pra gente produzir. Cara, vamos pegar as planilhas que tem aqui, vamos reproduzir lá de saída, depois a gente vai adaptando ao nosso processo. Mas a gente já tem uma base inicial, vamos usar o mesmo sistema, tanto que o fornecedor de produtos foi o mesmo, o Adil, que já participou do podcast aqui, participou do processo de montagem. Então, nós tínhamos reuniões técnicas e reuniões administrativas. Cara, e que daí aí é o furo da bala. Né? O Marcelo, ele nos ajudou muito nesse processo inicial a entender como economizar dinheiro nesse processo inicial. Né? Então, eles tiveram um papel fundamental no início, né? Nos auxiliando, nos mostrando caminhos. Vai por aqui, faz assim, pega pela mão. Essa é a hora que o que não fazer vale muito, né, cara? Muito. O Marcelo me disse assim, cara, uma vez ele me falou isso, eu vou te ensinar o que não fazer. Ele me falou assim, e só de tu saber o que tu não vai fazer, tu já vai economizar dinheiro. É que o que não fazer é certo, o que fazer depende. Isso, é isso aí. Então, esse know-how da BPRO foi fundamental. Obviamente, eu fui fazer outros cursos. Eu fiz o curso da Empretec, onde eu vendi as coisas, que era o que a gente estava falando lá no início. Né? O curso da Empretec é um curso do Sebrae aí bacana. Foi muito engraçado. Isso antes de abrir o espaço? Foi, na verdade, cara, uma semana antes. Era uma loucura. O espaço abrindo e minha esposa disse assim, tu tem que fazer Empretec, porque a Empretec vai te ajudar. E ela sempre me dando um empurrão. E eu, de vez em quando, eu sou meio cabeça dura. Eu falei, tá, vou. Tipo, tá, beleza, vou fazer esse Empretec. E fui, porque o Empretec é bacana, porque ele te dá uma base de negócio. Em uma semana, tu tem que abrir uma empresa, tu tem que vender um produto, tu tem que ter lucro, tem que ter resultado. Uma imersão total ali. Uma imersão total. Cara, tu esquece, tu não faz mais nada naquela semana. Eu tirei férias e fui fazer o Empretec. E daí eu resolvi vender cuia. E, cara, eu vendi em uma semana... Eu tive um lucro de R$3.500 em uma semana vendendo cuia. Eu falei, cara, vou fechar a academia, vou só vender cuia agora. É isso, cara. É que eu tô te falando, por semana, cara. 7 mil... Dá 14 mil, não? 7, 14 mil por mês vendendo cuia. Eu falei, caraca, vou ficar só vendendo cuia. Então, o que tu acha que tem aqui, ó? Copo, caneca, cuia. Então, o Empretec, ele foi um grande desafio. E eu tava conversando com o Marcelo esses dias, ele falou, cara, eu tinha muito bem definido o processo de entrega. Então, eu sempre tive muita entrega naquilo que eu fiz. Até mesmo dentro da Stoica. Mas, às vezes, o processo para entrega, essa é a grande questão. Então, a gente teve um sonho de começar grande, em Santa Maria. Tá? E a gente começou, vamos alugar uma sala pequena, vamos fazer um negócio menor. Não, vamos alugar uma sala aí de 200 metros quadrados. Começar estourando. Porque o nosso modelo era o modelo da BPRO, da Otto. Que era a maior de todas. Que era a maior, era onde eu me espelhava. Eu me lembro que o Marcelo, no podcast dele, junto com a Adil, o modelo da BPRO era o modelo que vinha dos Estados Unidos. Imagina, então veio dos Estados Unidos para a BPRO, da BPRO foi para Santa Maria. Então a gente seguia um modelo, né? Então a gente resolveu abrir grande, a gente contratou o melhor arquiteto de Santa Maria para fazer o projeto, a gente contratou uma empresa que fez a marca, que criou todo o processo de produção, então realmente a gente entrou muito a sério. E ficou tudo muito bonito lá, né? Eu lembro de ter ido as primeiras vezes, acho que o primeiro curso que teve lá, eu fui. Foi os primeiros cursos foram vocês que foram. Tava lá, a gente botou outdoor na cidade, a gente fez todo, cara, era uma movimentação muito bacana. A melhor parte era a parceria com o hambúrguer. Sim, isso aí. A gente tinha um hambúrguer depois que teve o nome da história. Teve o nome de vocês, umas promoções semanais lá. Então, assim, a gente começou a criar um processo, só que dentro desse processo existia uma questão comercial.
E aí eu comecei a descobrir que, como empresário, eu sou um excelente fisioterapeuta. Porque esse processo comercial era um processo que eu não sabia fazer. E a gente teve o acompanhamento da BPRO, né, do Marcelo no início do processo, e sempre que eu precisei, eu sempre liguei para ele. Mas a BPRO, ela cumpriu um papel. E eu precisava caminhar sozinho. Foi o pontapé inicial. Foi o pontapé inicial. O Marcelo tinha o negócio dele, eu tinha o meu agora, né, junto com a minha sócia como empreendedor. Então, os desafios começaram aí, né? A gente abriu em agosto de 2015, foi um sonho, um puta de um lugar, animal, centralizado, com marca, com mídia. A gente começou a levar os cursos da BPRO, eu estreitei os meus laços com a BPRO, que era uma coisa que eu queria, né? Foi a BPRO, acho que Santa Maria foi a primeira cidade do interior do estado a levar cursos, né, para a BPRO. Depois a BPRO começou a viajar para Caxias, Pelotas, Rio Grande, outros lugares. Mas eu consegui levar, a gente fez workshop lá para 60 alunos na época, com o Thiago chegando. Cara, para mim aquilo ali era o auge, porque eu gostava de estar no meio dessa função. Mas eu não gostava de administrar, era a parte pesada. Era onde tinha que sentar, onde tinha que fazer cálculo, onde tinha que fazer planos, onde tinha que fazer planejamento, onde tinha que mexer com cartão de crédito. Essa foi uma sucessão de erros que hoje eu consigo identificar e que me levaram ao Marco Zero, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, assim, quando eu fui convidado para falar assim, qual que é o teu Marco Zero? Ele existe um momento que é o meu Marco Zero. Que é um momento interessante, difícil, mas necessário, né? Porque assim, a Stoica começou muito bem, só que os erros, tecnicamente nós somos muito bons. A Stoica, tecnicamente, Santa Maria, vou te dizer, ela era excelente. Eu tinha uma equipe de profissionais, de estagiários, cara, fantástica. A minha sócia trabalhava tecnicamente muito bem, mas administrativamente era nosso problema. A questão é que a empresa são duas metades disso, né? São os 250%. E a gente cometeu, assim, acho que quando eu falo hoje dos erros, a gente não ter alguém da área da administração ao nosso lado. É algo que a gente não tem instrução ao longo de nenhuma dessas graduações mais técnicas, que foi a palavra que tu usou, né? Perfeito. E é o que acaba fazendo falta. Eu vejo que isso desde o colégio, né, Matheus? A gente normalmente não tem atração, acaba não estudando tanto aquilo que a gente não entende. E provavelmente a gente não entende porque é um universo totalmente paralelo ao que a gente está acostumado a fazer. O cara tem que gostar de fazer a parte administrativa e tem que ter tempo e tesão para fazer aquilo ali só. E envolve um estudo grande. Sim. Hoje em dia a gente tem aí o Instagram, enfim, várias redes sociais que tu entra lá, tu quer uma informação técnica, tem várias pessoas que são referência naquilo. Sim. E tu consegue em 2 minutos assistir um vídeo e entender como é que tu bota o kettlebell pra cima, entendeu? Sim, perfeito. Mas a parte de gestão de uma empresa, cara, não é tão simples assim de tu ter uma informação tão direcionada, né? E é legal o seguinte, a gente construiu uma marca forte de Santa Maria, olha só. Cara, eu consegui me aliar a muitas pessoas e muitas marcas fortes, ou seja, cara, pelo nosso caráter, as pessoas conheciam a gente, elas entendiam o processo, a gente sabia lidar. Então, a gente tinha uma empresa muito forte, muitas marcas se agregaram a nós, o que foi muito bacana, foi bacana para a nossa marca, bacana para a marca deles. Assim, então, a gente conseguiu criar uma relação muito grande em Santa Maria. Só que, por outro lado, tinha uma coisa que me incomodava muito, que era a questão financeira. Então, assim, eu tinha uma marca animal, ela funcionava muito bem, as pessoas se aproximavam, queriam estar juntos com a Stoic, e a gente queria estar junto deles, então formei muitas parcerias bacanas. Mas, por outro lado, eu sabia que o gargalo financeiro estava começando a comer. Eu sei que aí, eu não sei agora te dizer a relação, mas as empresas, elas abrem e fecham no período de 1 a 2 anos. Foi o que aconteceu com a minha empresa. Após o primeiro ano de abertura, o gargalo já começou a bater. A gente fazia campanha, não dava certo. Será que era o preço? Será que era a questão? Impostos? O que vinha? Onde que estava o erro? Onde é que a gente estava errando? E era uma coisa que começou a patinar já em 2016. Hoje eu falo isso com muita naturalidade, para mim é tranquilo, claro que às vezes eu me emociono falando disso, porque foi um momento difícil, mas foi algo que eu passei, então foram muitos obstáculos. Ao mesmo tempo que a Stoica, tecnicamente, ela tinha uma entrega muito legal, eu chegava em casa, velho, para dormir, e quem disse que eu dormia? Porque, na verdade, começou a acontecer uma ladeira abaixo. Uma enxurrada de coisas. A parte financeira começou a pesar, né? Eu saí de um salário que eu tinha aqui em Porto Alegre muito bom. Conforto. Realmente saiu da zona de conforto. Saí da zona de conforto. Viajava, fazia esporte, tudo.
Fui para uma tentativa de abrir um negócio que eu queria abrir grande, porque eu não me imaginava trabalhando pequeno. Esse foi um, né? Vamos começar passo a passo. Não, já vou começar grande. Interdisciplinar. Isso. Equipe forte. Na época eu ainda não... Daí eu não conseguia atuar como fisioterapeuta, era muito pouco a atuação como fisioterapeuta. E daí, cara, a coisa começou a apertar. É uma imagem ainda, uma imagem mais vinculada a uma academia, digamos assim. Com certeza, com certeza. E acho não sobrava tempo para fazer a fisioterapia. Acho que demorou um pouco até para o mercado assimilar o papel do fisioterapeuta dentro de um espaço. Que é algo que a gente já vê hoje, mas naquela época era um troço super pioneiro. Né? Não tinha isso. Então, em 2016, a coisa começou a apertar. O dinheiro começou a faltar. E daí, tô com 40 anos, pega aí 4, 5 anos atrás, então 30 e poucos anos. Já com família estabelecida, e tu começa a ver o dinheiro faltar. E aí, como é que tu faz? Tu começa a escolher as contas que tu vai pagar. Sorteio dos boletos. Sorteio dos boletos. Aluguel começa a atrasar, né? A minha sorte, cara, eu falo de novo, eu não posso deixar de falar. A minha sorte é que eu olhava pro lado e a Aline estava ali segurando as pontas, porque ela tinha um negócio dela e, cara, nunca nos faltou nada, porque ela, por 2 anos, foi ela que bancou. Bancou tranquilo. Ela viu o esforço e ela... A gente pegou empréstimo no nome do restaurante. Porque foi uma decisão conjunta de Foi uma decisão né? conjunta. Então, eu sempre tive esse apoio, né, cara? Esse apoio e esse empurrão, ele é fundamental. Mas tu perceber que daqui a pouco o teu sonho, ele tá desmoronando, cara, isso é muito complicado. Ao mesmo tempo, em 2016, houve um convite inesperado de trabalhar com esporte. Eu só preciso fazer esse parênteses. Eu fui convidado a trabalhar com o Inter de Santa Maria, no esporte. E eu entendi que aquela oportunidade seria uma oportunidade que me aproximaria mais da BPRO, pensando na minha segunda visualização. Eu falei, cara, eu preciso trabalhar com esporte. E eu me lembro que eu liguei pro meu irmão, eu falei, cara, olha só, eu fui convidado para trabalhar com esporte, o que tu acha? Né? E ele me falou assim, pega a oportunidade, porque se tu não pegar, alguém vai pegar. Bem assim. Daí eu liguei pro presidente e falei, cara, então eu trabalhei com esporte lá em Santa Maria, mas... deu uma visibilidade diferente também, deu um respiro ali. Porque Santa Maria, como cidade do interior, né, tu acaba ficando na linha de frente. Eu lembro até de jornal, tirar foto lá quando a gente tava Perfeito, curso, a gente fazia, eu levava os atletas para trabalhar na história. Os atletas treinando na quinta quando a gente chegava lá. Isso, porque o clube não tinha essa estrutura que a gente tinha na academia, então, cara, eu falei para mim fazer um bom trabalho, eu vou trazer os atletas para cá, para mim poder fazer E já começou dando uma movimentada ali também. Uma boa movimentada, né? Então, cara, começou assim, em 2016 teve esse processo, mas, cara, eu ganhava R$1.000 para trabalhar dentro do esporte. Então, sim, não era. Não era pelo salário, eu visualizava algumas coisas a mais lá na frente. Então, nunca foi pelo salário trabalhar pelo esporte, foi porque eu gostava, né? E eu enxergava oportunidades lá na frente. Um baita aprendizado também. Pô, total. Eu conheci muita gente, inclusive o mestre, né? O Rodrigo Radins, que é nosso parceiro aqui da BPRO e vai estar com a gente aí futuramente. Eu conheci lá em Santa Maria muito em função da Stoic, em função do esporte, né? Foi bacana, assim como eu conheci outros fisioterapeutas lá em Santa Maria, em função até mesmo do esporte. Mas então, assim, imagina, eu já trabalhava num clube, eu tinha minha empresa e eu comecei a ver que a coisa estava apertando. Né? Cara, o gargalo financeiro, ele começou a bater. E eu falei, cara, não vai dar. As contas, eu comecei a antecipar cartão de crédito, eu comecei a antecipar um monte de coisa. É o kit. E como é que eu conseguia, imagina assim, como é que eu conseguia manter a imagem de lá dentro da Stoic, levar o melhor treino para os meus alunos, se eu sabia que quando eu chegava em casa, quando eu ficava sozinho, né, ou a hora que estava só eu comigo mesmo, eu sabia que a coisa estava pegando pelo outro lado. E que mais cedo ou mais tarde eu teria que tomar uma decisão de ou vender a Stoica ou fechar. Tava adiando só a coisa. Ou adiando. Daqui a pouco eu não soube parar numa hora certa. Será que eu tinha que ter parado antes ou não? Essa foi um grande questionamento que eu tive. E daí, Diego, o que aconteceu em um determinado final de semana, que eu acho que agora vem para a questão do marco zero, né? Quando as pessoas me perguntam qual que é o meu marco zero. Eu me lembro que eu tinha uma paciente que eu atendia a domicílio. Era na frente do hospital, lá em Santa Maria. E esse é o momento que realmente eu cheguei no fundo do poço, financeiramente falando, né? Eu me lembro que eu saí de casa para atender. E a situação, obviamente, né, cara? Quando o cara tá endividado, nem tudo tá bom. Sim. Quando tu não tem dinheiro para nada, não tem como tu pensar assim, não, tá só alegria. E eu saí de casa para atender, fazer um atendimento. E eu me lembro que eu tinha pegado uma carona com a Aline. E ela me largou na paciente. E eu terminei o atendimento e eu morava um pouco longe, assim, a gente morava mais afastado do centro. E eu saí do atendimento e desci, eu liguei pra Aline buscar. Ela falou, não consigo te buscar agora. Ela tinha um evento, ela trabalha com eventos, enfim.
E eu falei, não, beleza. Pode deixar. Eu tava no meio, eu ia ter que esperar ou eu tinha que ir pra casa. E, cara, eu resolvi que eu ia ir pra casa. E eu falei assim, cara, como é que eu vou ir pra casa? Eu abri a minha carteira, eu me lembro da cena. Eu falei, vou pegar um ônibus pra economizar, né? Cara, e eu não tinha R$2,50 pra pagar o ônibus pra ir pra casa. Então esse foi meu marco zero. Eu tava sentado num banco de praça, em Santa Maria, 30 e poucos anos de idade, e eu não tinha R$2,50 para pagar o ônibus. E eu falei assim, eu vou ter que ir para casa a pé, porque ali ia demorar para trabalhar, os eventos acontecem mais final de tarde, e eu acho que era no meio da tarde, eu falei, cara, eu vou a pé, porque ia dar umas 2 horas, sei lá, 1h30 de caminhada, sei lá quanto tempo ia demorar. Eu falei, eu vou a pé. Aí nisso ela conseguiu me dar uma carona, mas ali foi meu marco zero, sentado num banco de praça. Hoje eu falo sobre isso, né? Me emociono, obviamente, porque não é vergonha, eu acho, a gente falar sobre isso. Né? Acho que a gente tem que entender que nós somos vulneráveis e eu tinha que entender a minha vulnerabilidade. Então esse foi meu marco zero. E a partir dali eu falei, cara, tá, eu não tenho dinheiro, mas o que eu vou fazer com isso? Eu acho que a grande questão que eu consegui fazer é nunca me vitimizar por esse processo. Eu nunca perguntei pra mim, tá, mas por que eu? Obviamente que eu sei que se eu ligasse pro meu pai, ele ia me dar dinheiro, minha mãe ia me dar dinheiro. A Aline nunca me deixou, nunca passei fome, não é isso. Mas existe uma questão do ser humano, Matheus, que é o cara que tinha tudo e daqui a pouco perdeu tudo. Né? Não é orgulho, mas porra, eu tô querendo me virar sozinho, tô querendo caminhar com as minhas próprias pernas. É um orgulho saudável, né, É um orgulho saudável, né? E eu falei assim, cara, o que eu vou fazer a partir de agora? Então, assim, em nenhum momento eu me vitimizei, porque eu acho que esses obstáculos que eu tive, eles fazem parte da minha caminhada. E eu falei, cara, eu vou precisar fazer alguma coisa. Isso era ali meados de 2016. E eu falei, cara, ou eu vendo a Stoica, mas o que eu faço? Eu tenho uma sociedade também que eu também não posso, né, desmantelar. Como é que eu vou fazer o processo? E a partir daí, cara, entendendo aonde eu estava e que eu tinha alcançado o fundo do poço, me veio um convite inesperado. Um tempo depois, eu levei um evento da BPRO, que era um evento de um parceiro da BPRO. O Marcelo falou, vamos levar esse evento para Santa Maria. Beleza, vai ser num dia de semana. Eu falei, pode vir, né? E naquela noite, isso foi uns dias depois, acho que desse meu marco zero, o Marcelo falou, vamos sair para jantar, Matheus, e sorte que ele pagou a conta. E daí, vamos sair para jantar, e daí tinha mais o pessoal que tinha ido dar palestra, e a gente estava conversando, assim, numa mesa de bar, né, me lembro até hoje, num hotel lá em Santa Maria, e o Marcelo conversando comigo, e papo vai, papo vem, e ele falou, cara, nós estamos pensando em montar um curso para fisioterapia, e a gente pensou no teu nome. Eu gelei. Eu falei meu nome, ele pois é, a gente sabe de ti, do teu trabalho que tu faz, tu é ligado ao esporte aqui, tu já conhece a nossa metodologia de trabalho, a gente pensou em ti, o que tu acha? Eu me lembro direitinho, eu peguei meu celular, eu falei, cara, deixa eu respirar um pouquinho, eu peguei meu celular, embaixo da mesa, assim, como eu tô agora, mandei uma mensagem pra minha esposa, falei assim, o Marcelo me convidou pra dar um curso pela BPRO, e deixei o celular em cima da mesa. E ali, velho, foi a primeira noite que eu não dormi, eu acho de muitos, mas por um processo diferente. Porque mesmo eu estando no fundo do poço, do nada me vem um convite para que eu possa realizar a minha segunda visualização, que era estar dentro da BPRO. De uns caras que me conheciam porque eu tinha sido aluno da BPRO, que me conheciam pelo trabalho que eu fazia, né, de um cara que me ajudou no meu processo. E é por isso que eu tenho uma gratidão. Às vezes as pessoas não entendem. Eu tenho uma gratidão pelos caras que fazem parte da BPRO, e é por isso que cada vez que eu tô aqui, eu olho para trás e eu falo, cara, foi do caralho ter feito essa trajetória, né? Então veio o convite. E daí eu encarei aquele convite, eu falei, cara, é a oportunidade que eu tenho para sair do fundo do poço. O que eu preciso fazer? Só que eu tenho um lado meu que é um lado meio de ansiedade, né? Preciso fazer, tu entende? Dali em diante tu começou a acordar às 4 da manhã. A partir dali eu comecei a acordar às 4 da manhã. Então como é que eu comecei? Eu falei assim, é agora que eu me agarro nessa oportunidade. E o quanto que de entrega eu tenho que ter dentro dessa oportunidade? Eu falei, cara, eu tenho que ter entrega como eu nunca tive na vida. Então eu pegava nos finais de semana, imagina, a Stoica ainda indo mal das pernas.
Tá? As Ainda contas tava continuavam... tava em mal, vias de fechar mal, porque ou ela não tinha fechou, definido eu vou ainda? contar. Já Ela tava tava? em vias, assim, eu falei, cara, não vai dar. E era a mesma e pagava aqui e faltava pagar ali. Só o narizinho fora d'água. Só o narizinho fora d'água, de vez em quando dava uma mergulhada ainda. Cara, a partir dali eu comecei a montar desesperadamente o que o Marcelo me pedia. Eu comecei a acordar 4h30, 5 horas da manhã, é o que eu faço até hoje, né? E as pessoas falam, mas tu acorda às 5 da manhã, tu acorda às 4h30 da manhã, acordo. Na verdade, não é o milagre da manhã, eu costumo dizer, não é o cara acordar às 5 da manhã que vai fazer a diferença, mas é o que o cara faz enquanto o cara acorda às 5 da manhã até às 8 da noite, 9 da noite, quando vai dormir, sei lá. Né? Então, Rende, assim, né? rende. Eu comecei a acordar. A minha esposa ficava dormindo nos finais de semana, era a hora que, assim, ela dorme até um pouquinho mais tarde, e era a hora que eu tinha para trabalhar. Então, eu comecei sábado, domingo, acordava final de semana e começava a escrever, montar, reunir, juntar material. E aí que foi começando o processo, porque nesse start inicial, a parte inicial do processo eu ainda estava sozinha, a Manu ela entrou depois um pouquinho, como a gente já contou no podcast anterior. Então eu agarrei aquela oportunidade, cara, e ali foi 100% de entrega. Foi um ano trabalhando de graça, porque o Marcelo, obviamente, né, eu estava montando o projeto, né? Ele não ia ser remunerado pelo projeto, eu tinha que apresentar um projeto para a BPRO. E tu imagina a responsabilidade, né? Porra, uma responsabilidade do tamanho de um bonde. Né? Então eu tinha que dar o meu melhor e eu comecei a fazer esse trabalho. E, em paralelo, a Stoica continuava indo ruim das pernas. Né? Mas aquela ali foi a oportunidade. Eu vinha para Porto Alegre, né? Me perguntou, tu tinha dinheiro para vir para Porto Alegre? Cara, não, minha esposa que financiava a gasolina. O Marcelo marcava umas reuniões comigo, daí eu comecei a entender a dinâmica da minha pró. A reunião vai ser às 2h. Eu chegava aqui, a reunião era 4, 5h30 da tarde. Eu ficava dentro do carro em algum lugar esperando a reunião. Né? Porque na época eu não me sentia ainda à vontade de chegar na BPRO, de ficar esperando. Eu não entendia, né, como é que funcionava aquele processo do mezanino. Mas o Marcelo falou, não, vou para reunião, vou para reunião. Né? E, então, muitas vezes eu fiz jornadas de vir para Porto Alegre, né? Com o dinheiro que a Aline dava para gasolina, cara, e vinha com o dinheiro da gasolina, eu fazia bate-volta, que era para não ter que dormir aqui, porque o meu apartamento, que eu tenho em casa aqui, mas estava alugado, então eu não tinha nem onde dormir. Eu já ia, voltava, trazia comida no carro, comia ali, cara, era para não gastar, mas era para ser efetivo naquele processo. Então, muita entrega, tá? Isso foi em meado ali de 2016. E, obviamente, cara, chegou um processo final que a gente teve que vender a Stoica, tá? Em paralelo a isso, então, eu vinha montando o curso e, teoricamente, eu tive que tomar a decisão de ou vender a academia ou fechar e assumir toda a dívida. Daí veio um fato importante que, nesse momento, o Adil, que, cara, é um outro parceiro que a gente tem aqui, né? É um outro cara que eu tenho uma dívida de gratidão muito grande. Eu nunca me esqueço que foi no lançamento da BPRO Moinhos, eu conversei com ele, eu falei, cara, eu preciso vender a Stoica, velho. Tá mal das pernas, ou eu vendo, ou eu vou fechar e vou ficar com toda a dívida. E ele olhou pra mim, assim, na noite de inauguração da BPRO, ele falou assim, eu tenho um comprador pra ti. Bem assim. Ele me deu o nome da pessoa. Cara, eu saí da inauguração da BPRO ali, eu falei, só um pouquinho, eu vou dar um telefone. Eu tinha um contato desse cara, porque esse cara era meu aluno. Liguei pra ele, falei, cara, beleza, tudo bom? Matheus, eu queria tomar um café contigo. Quando? Ele perguntou, amanhã. Amanhã, vamos tomar um café, pelo amor de Deus. Eu pago o café, não sei como eu vou pagar o café. E no dia seguinte, eu tive a primeira reunião. Então, entre a tomada de decisão de realmente fechar a Stoica ou vender a minha parte, que foi o que acabou acontecendo, minha sócia ficou mais um tempo ainda na Stoica. Cara, entre o processo de vender e realmente assinar o papel e ganhar o dinheiro foram 30 dias. As pessoas olham assim, mas como foi rápido? Rápido nada, durou 2 anos, eu tava indo pra falência, já tinha quebrado. Nessas horas, ninguém sabia. Porque, cara, não é fácil tu dizer pras pessoas, eu tô mal de dinheiro, eu tô devendo, eu tô fazendo isso. Não é fácil tu assumir isso aí. Não é orgulho, como eu falei, mas é difícil. Então as pessoas olham, mas tu já vendeu, a gente não sabia, cara, mas vinha um processo que estava acontecendo já por 2 anos. Até porque precisa manter a equipe, né? Não dá pra instaurar Não, tu não pode, não pode, senão vai água abaixo. Então eu tive que segurar no peito, claro que eu segurava sozinho, não. De novo, com cara, certeza não. Eu dividia com a minha esposa todo esse processo, segurando as pontas, e aí foi um processo de vender e ele demorou 30 dias. 30 longos dias. 30 longos dias. Cara, reunião pra lá, reunião com a advogada, vem a Porto Alegre. Fala e no meio disso tinha que montar o curso. Como é que faz? E no meio disso acordando às 4 da manhã. Então, assim, as pessoas olham, cara, o processo e muitas vezes hoje elas falam assim, mas tu tá na BPRO, tu tá tirando a foto. E eu aprendi isso aqui dentro da foto, é bonito, cara. Mas pra mim tá na BPRO, eu quebrei.
Eu brinco, né? Que eu estava dentro da BPRO como aluno, eu tive que sair para Santa Maria, abrir o meu negócio, quebrar, para ser convidado para voltar como fisioterapeuta e professor. Então, assim, eu dei um looping total, né? Esse foi realmente um 360, porque, na verdade, eu fui a 180 e de 180 eu voltei para dentro da BPRO. E é por isso, cara, que esse processo hoje, quando a gente está lá na frente de dar o curso, cada vez que eu vou dar um curso, a Manuela, o Gabi, o Rafa, que me acompanham, eles sabem que eu boto meu fone de ouvido quando eu estou saindo do hotel e eu estou sempre escutando alguma música. Mas, na verdade, eu não estou só escutando música, eu estou agradecendo todo o processo. Em cada curso que eu dou, cada cidade que eu vou, antes de começar o curso, eu agradeço todo esse processo que eu passei. Porque, para mim, estar ali na frente dando curso hoje, cara, é do caralho. Mas ele tem uma história por trás. Uma história que só eu sei o que eu vivi, né? Só a minha esposa sabe as pontas que ela teve que segurar quando eu vivi. Então não é só a fotografia, é uma história por trás das pessoas que me ajudaram. Pode perguntar, eu falo pra caramba, né? O Marcelo, a ideia é essa, tu veio aqui pra falar, cara. Eu me lembro do Marcelo, cara, quando ele chegou pra mim assim, ele falou assim, eu sei que tu tá mal de grana e que tu tá tendo que fazer um sacrifício pra te vir a Porto Alegre. Então assim, o que tu precisar de dinheiro, tu me pede. Na verdade, eu não conhecia a Raquel ainda. Disse, eu vou ligar para a Raquel, que é nosso financeiro. Na verdade, ele me falou assim, na verdade, tu não precisa nem me pedir. Tu pede para a Raquel. Tu liga para ela e diz assim, Raquel, eu preciso de tanto. E ela vai te entregar. E eu falei, como é que eu vou te pagar? Eu não tenho nada, velho. Vai me pagar lá na frente. Fica tranquilo que a gente vai, né? Vou te cobrar isso aí lá na frente. Então, assim, eu falei, o cara tá me entregando um valor... Isso muita gente aqui na BPRO agora que vai ficar sabendo, né? A galera acho que nem sabia disso. Investimento, nem podia falar, mas investimento de duas... Tá olhando assim, né? Acho que saia do bolso dele também, né? Eu acho. Mas é uma coisa assim, cara, que poucas pessoas fazem por ti. Então é por isso que eu tenho uma entrega muito grande. Eu acho que é uma gratidão, a gratidão tá tão... Mas não tem como não ser grato, tu entendeu? São pessoas que fazem parte da minha trajetória profissional. Assim como meu pai lá, muitos anos atrás, ele falou, cara, eu não tenho herança para te deixar. A herança que eu vou te deixar é o estudo. Então, assim, eu aproveitei aquela herança que eu ganhei dos meus pais, meu pai e minha mãe, e, cara, o que eu faço fruto hoje é através do estudo, entendeu? Então, acho que as coisas foram vindo por aí. Então, essa história, ela tem esses pontos importantes aí. Excelente. Tu sabe que agora tu falando, eu entendo por que da tua ânsia de marcar uma reunião comigo quase 6 da manhã pra tomar café e mostrar o projeto do curso, né, cara? O que esse louco quer essa hora da manhã, cara? Eu tinha que agarrar não, tem que ser às 6, tem que ser 10 para 6, mas nem abriu o café do hotel ainda. Não, mas às 6 horas eu vou estar lá, tu vai estar lá, eu vou estar lá, tu vai estar lá. Sim, o Diego, pra quem não sabe, é o nosso diretor educacional. Passa por ele, eu tinha que mostrar o projeto pra ele no final, né, velho? E eu lembro direitinho, cara, do teu nervosismo naquele momento chegando com o projeto, né? Semelhante a esse que eu vi agora quando a gente sentou aqui pra começar a gravar o podcast, que eu também sinto, obviamente. Mas quando a gente sentou assim, tu pegou aquele... Cara, um bolo de papel, tudo escrito, as referências, o que tu tava pensando e tal, e tu começou a apresentar aquilo, apresentar. E aí depois, quando terminou, tu deu aquela respirada, assim. Não precisa me dizer nada agora, tu falou. Dá uma olhada com calma, eu trouxe uma cópia pra ti, mas o Marcelo tá esperando essa resposta, que eu tenho que ir a Porto Alegre pra gente fechar ou não fechar o curso, Deus, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. E aí a gente veio pra cá, trocamos uma ideia aqui, te retornamos, e aí dali em diante a coisa foi. E teve um outro marco, eu me lembro que quando a gente fechou realmente o curso, cara, eu tive um almoço com o Marcelo, que foi acho que a segunda vez que ele pagou alguma coisa pra mim, a última também. Brincadeira. Que a gente falou assim, cara, a gente vai ter um almoço agora, eu e tu, que é um almoço de alimento de expectativa. Né? E ele me levou no Dado Beer aqui, ó, fazendo merchan, né? Enfim. Me levou no restaurante, ele falou assim, cara, olha só, a gente vai, quanto que tu quer ganhar? Eu preciso saber, nós precisamos alinhar a expectativa. Eu comecei a entender que existia um processo comercial por trás e que daqui a pouco aquelas falhas que eu tinha tido no meu processo como empresário, tendo o respaldo da BPRO por trás, eu ficava muito aliviado. Porque o que aconteceu, né? Tinha uma empresa organizada, aqui dentro tem um cara que só pensa nesse processo. Então, o meu processo hoje ele é um processo de criação. Claro que hoje a gente tem serviços, eu e a Manuela, eu tenho uma outra sociedade, isso é interessante falar, né? Eu sei que eu cometi muitos erros dentro da minha primeira sociedade, foram erros meus, assim, e são erros que eu procuro não cometer hoje dentro da sociedade. Fazem parte do processo de aprendizagem de qualquer coisa, né? Fazem parte do processo. Então, hoje a gente tem uma outra sociedade que a gente conversa muito mais e alinha muito mais as questões, né? Mas passaram pontos que foram fundamentais aí,
dentro de erros e acertos. E eu me lembro direitinho, porque a gente acabou sendo convidado para o curso e, ao mesmo tempo, a gente acabou sendo convidado para montar o serviço de fisioterapia da ABPRO. Né? E eu me lembro até hoje, cara, quando eu vendi a Stoica e eu vim para Porto Alegre para começar a trabalhar. Nesse meio tempo eu já tinha meu apartamento de volta e quem disse que eu tinha dinheiro para fazer a mudança? Porque eu tava pelado ainda, né? Então eu falei, minha esposa assim, como é que tu vai voltar para Porto Alegre? O apartamento tá vazio. Cara, o meu inquilino entregou numa sexta, eu entrei num domingo de noite. Eu só tinha o fogão e o forno elétrico, que eram móveis fixos na cozinha, não tinha nem geladeira. Eu trouxe o frigobar da minha mãe e eu não tinha dinheiro para comprar cama. E falei, e minha esposa, como é que tu vai dormir? Ela falou, me dá o colchão que eu vou dormir no chão. Meu, primeiros 30 dias, eu era o cara mais feliz do mundo. Eu tinha um frigobar, eu tinha um fogão, e ali que eu acabava mostrando fora, obviamente. Eu cozinhava em casa e levava de almoço para Pro. E eu dormia num colchão no chão, faceirinho, colchão assim dessa espessura. E, cara, era só alegria. Tinha churrasqueira, não? Não, ali não tinha churrasqueira. Mas não tinha dinheiro pra comprar carne naquela época, não adiantava. Não ia ter só dinheiro. miojão mesmo. Só, fazia, era massa com atum. Omelete, tudo que é tipo de omelete. Isso, era só coisinha básica. E eu me lembro da sensação que eu tive quando eu fiz o primeiro atendimento na BPRO Academia, lá na Moinhos. Cara, eu fiz um atendimento de noite, era por volta de umas... Era final de tarde, era 5h30, 6 horas, ali eu terminei o atendimento. Primeira paciente que eu atendi. Cara, eu me lembro exatamente do momento que eu fechei a chave da físio, eu visualizo assim, e eu comecei a descer as escadas e eu falei, cara, eu tô indo pra casa. Eu não preciso me preocupar, entre aspas, em pagar a luz, em pagar funcionário, em pagar aluguel. Eu tô indo pra casa, velho. E eu me lembro direitinho a sensação de dirigindo na Ipiranga, e indo pra casa eu parecia uma criança boba. Eu falei assim, cara, minha vida já deu uma guinada. Porque daí entra esse processo de novo, do cara entender que o cara que daqui a pouco estava lá no fundo do poço, né, conseguiu daqui a pouco dar uma outra guinada. E eu me lembro que ao longo desse processo, teve uma das vezes, tu me falou das reuniões, dos cursos do final de semana, né, eu me lembro uma vez eu vim a Porto Alegre, numa dessas reuniões, assim, eu não entendi ainda como é que ia ser o processo. E na época eu fazia terapia, fiz terapia por muito tempo, que me ajudou muito em vários pontos, assim. E eu me lembro que eu saí da minha terapeuta, cara, e eu tive acho que foi uma terceira visualização. Eu sempre me visualizei, eu falei assim, cara, o que eu quero na minha vida? Eu acho muito legal participar de reunião. A minha esposa brinca, quanto é que tu ganha por reunião? Hoje eu tenho reunião com o Jordão, com o Diego, com o Thiago. Eu falo, quanto é que tu tá ganhando por cada reunião? Se tu ganhar por reunião, tu tá rico. Mas foi uma coisa que eu sempre quis participar de reuniões e de viagens. E daí vem a questão de tu visualizar uma coisa e eu aprendi aqui na ABPRO, cuidado com aquilo que tu sonha, porque pode se tornar realidade. E daí vieram questões dos cursos, né? Que agora, claro, a gente está num período de pandemia diferente, mas eu sempre me visualizei fazendo isso, viajando, pegando estrada, né? E veio uma batida diferente, assim, porque dentro desse processo do Matheus empresário, existia uma questão que começou a surgir, que eu tive um impulsionamento de novo da minha esposa, que era o Matheus professor, né? Ela sempre me disse assim, cara, tu tem que dar aula, tu tem uma didática bacana, tu sabe ensinar, eu vejo tu ensinando as pessoas aqui dentro da Stoica, por que tu não pensa em dar aula? Eu falei, cara, eu não quero dar aula. Por muitos anos eu relutei com a questão de dar aula. E hoje eu me encontrei, né? Hoje eu entendo que uma das minhas missões, assim, aquilo que eu faço por tesão é dar aula e ensinar outras pessoas aquilo que eu faço, com os erros, os acertos, enfim. Então, ao longo desse trajeto de indas e vindas, subidas, descidas, do cara que saiu de um salário bom para o cara que quebrou e que não tinha R$2,50 para pegar um ônibus para ir para casa e que daqui a pouco ia ter que ir para casa a pé. Muitas coisas aconteceram, pessoas cruzaram o meu caminho e hoje eu estou aqui e eu vejo que é um processo que foi bacana. Eu acho que eu fiz dos obstáculos, né, que surgiram no meu caminho o meu próprio caminho. Essa é a grande questão. Tem uma frase, cara, que foi dita no congresso desse ano, que a gente fez naquele momento ali também de muita dúvida, de incerteza, como contribuição para a área, mas sem a mínima dúvida foi pra gente também não pirar naquele momento, né? Foi um momento muito importante para nós enquanto profissionais, pra gente se manter ativo, se sentindo desafiado, um momento totalmente incerto. Eu lembro exatamente da tua palestra do congresso, quando tu diz assim, ó, o que eu sei me trouxe até aqui, né? E vejo isso nessa tua fala agora. E o que eu ainda não sei é que vai me levar mais à frente. Ao longo da tua história dá pra ver que em vários momentos onde houve a dúvida, onde uma porta fechou, logo depois
da crise ali, da dificuldade, e outra coisa boa com certeza aconteceu, né? E é muito inspirador te ouvir falar disso com tamanha naturalidade, com tamanha gratidão. Acho que esse é um dos sentimentos que move grande parte da nossa cultura enquanto pessoas, enquanto profissionais aqui. E visualizar a tua história dessa forma, com certeza, é muito emocionante, vamos dizer assim, né? Também tô me segurando para não te deixar sozinho nesse barco. Mas, tchê, começou a ministrar os cursos, a vida foi para um outro lado. E como é que tu conseguiu conciliar, se tu consegue ou não consegue também, acho que essa é a pergunta mais natural a ser feita, essa realidade de professor, de profissionais, e também de fisioterapeuta na área clínica, porque muitas vezes eu percebo que quando começa a ministrar curso fica complicado de jogar as duas coisas junto, né? Sim. Tu é responsável por esse curso também, por esse material, por uma equipe de curso, agora também é responsável por um espaço de atendimento, e eu sei que não se restringe a um espaço de atendimento. Sim. Como é que é isso pra ti hoje em dia, cara? Cara, na verdade é uma missão que eu costumo dizer assim, ó, quando a gente começou a assumir os cursos, né, a gente montou, acabou acontecendo em paralelo curso e serviço, né, porque a gente entendeu que não poderia ter o curso sem existir o serviço, assim como a BPRO, no TFF existe o curso, mas existe o processo academia, né. Então, realmente ele acaba sendo um desafio muito grande, porque o curso ele toma muito tempo da gente. Claro que agora a gente está num período diferente, mas vamos pensar ali, se eu fizesse uma retrospectiva em 2019, foram 26 finais de semana viajando. Ou seja, de 52 finais de semana do ano, 26 eu estava na estrada. Muitas vezes a gente passa em casa, brinco para lavar roupa e sai de novo. Tu sabe, tu viajou mais do que eu ainda em 2019, que eu sei. Então, assim, eu acho que a ideia de buscar o equilíbrio, porque até então, até 2019, nós tínhamos apenas um serviço, que é o da BPRO Fisioterapia. Hoje são 3. Né? A gente presta serviço em mais 2 lugares, além da BPRO, tá? Então, assim, só que eu costumo dizer o seguinte, cara, o equilíbrio tu tem que entender que no curso a gente leva aquilo que a gente faz no dia a dia. Então, eu sempre falei, eu jamais posso perder a mão clínica, porque são os erros, os acertos que eu tenho no dia a dia com os meus pacientes, que eu levo para a realidade dos cursos. Então, buscar o equilíbrio, eu costumo ver assim, a gente está agora num momento que a gente está ampliando a equipe. A gente tem mais 2 profissionais trabalhando conosco, tá? Isso profissionais eu digo nos serviços, ainda não dentro da BPRO, né? A gente tem mais agora um estagiário que está entrando em processo de formação, está se formando, na verdade, essa semana e vai entrar com a gente dentro do serviço da BPRO. Então, cara, é um desafio muito grande e para isso eu tenho uma parceria, que é da Manuela, né? Eu costumo dizer assim, eu comecei a entender que nesse processo ninguém cresce sozinho. Tá? Eu acho que foi um dos erros que eu cometi daqui a pouco, em algum momento, é tentar crescer sozinho. Então, eu vejo que a divisão de tarefas hoje em dia, a gente tem muito bem estabelecido. Né? A Manuela, hoje, ela cuida mais dos serviços, porque nós somos sócios nos serviços e somos sócios também nos cursos. Então, a gente criou, dentro da nossa rotina, uma divisão. A Manuela cuida um pouco mais da parte financeira e da parte dos serviços, que são 3 hoje. E eu me dedico um pouco mais aos cursos. Eu faço a organização da parte dos cursos. Obviamente que a gente está sempre trocando ideias. A gente ainda precisa melhorar muito, claro. Obviamente a gente está em expansão. No meio de uma pandemia, a gente acabou assumindo 2 serviços diferentes, a mais do que além da BPRO. Novos também. Novos, com a mesma metodologia, de pegar da mão e de fazer do zero a coisa andar. E de entender que daqui a pouco não existe tempo hábil para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, treinar outras pessoas, capacitar outras pessoas e até mesmo, a gente já teve outros colegas que passaram conosco e que hoje não estão mais, até mesmo entendendo com os erros e os acertos que a gente teve com essas outras pessoas, é fazer com que agora a gente possa errar menos, acertar mais com as pessoas que estão chegando dentro desse processo. Então, não existe a possibilidade hoje, cara, de crescer sem ter outras pessoas junto. Outras pessoas que tenham daqui a pouco o mesmo processo de entrega. Tá? Eu costumo colocar o mesmo processo, eu não digo nem ainda a condição técnica, porque a técnica o cara aprende. Eu acho que existem valores dentro de uma equipe que eles têm que ter antes da técnica. Então, a gente conseguir identificar pessoas. Hoje, o nosso grande desafio quanto gestor de equipe é tentar identificar pessoas que tenham os valores que a gente busque, e daí a gente vai capacitando essas pessoas, buscando o máximo de entrega, entregando tudo que a gente faz e como que a gente fez dentro do nosso dia a dia, para que outras pessoas possam assumir os atendimentos e a gente aumentando a equipe e crescendo nos cursos e assim vai. Então, é um equilíbrio que exige tempo, dedicação,
De qualquer forma, por outro lado, eu acho que existe o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional também, porque a gente tem uma vida pessoal fora desse processo. Então, tu imagina, a gente administra 3 serviços de fisioterapia, um já está andando a plena, que é a BPRO, e outros 2 que estão no começo, mas que a gente pretende fazer com que eles andem tanto quando anda a BPRO. A gente tem os cursos digitais, e claro que digital envolve gravação, depois ele fica perpétuo, mas tem os cursos presenciais, que agora está nesse vai ou não vai em função da pandemia. E a gente também tem a vida pessoal, então buscar o equilíbrio nisso tudo. Existe tempo para tudo, desde que existe uma organização. Daqui a pouco o cara vai ter que acordar cedo, vai ter que ter uma entrega muito maior, às vezes nos finais de semana. Tem que ter alguém do teu lado que te apoie nesse processo, é fundamental, porque senão não existe casamento que aguente também, né? Então, eu acho que selecionar outras pessoas, capacitar outras pessoas, para que a gente possa ter o equilíbrio e principalmente entender naquilo que eu não sou bom. Hoje, eu, Matheus, eu sei o que eu não sou bom. A Manuela cuida de uma parte que eu não gosto de cuidar. E ela faz melhor isso do que eu. Cara, beleza. Então é para ela que vai essa parte. Obviamente que eu participo do processo, a gente conversa, toma decisões juntos, mas hoje eu consigo cuidar de uma parte que eu me sinto melhor, mais capacitado, e aquilo que eu não sei, que vem a frase, acho que é uma frase do Paulo Vieira, mas é uma frase que eu levo para a vida, aquilo que eu ainda não sei é o que pode me levar mais além. Então aquilo dos erros que eu cometi porque eu não sabia, são coisas que hoje eu procuro aprender para não cometer mais esses mesmos erros. Entender que a gente é vulnerável. O cara pode errar, pode acertar, mas é aprender com o erro para poder seguir à frente. Sabe que se fala muito em foco, normalmente, quando se discute isso, né? Presente, futuro, etc. Perfeito. Todo esse papo, né? E eu acho que isso é muito presente na tua fala. Então, cara que tem um foco bem direcionado, tá na fala da tua esposa também, né? Isso aí. Tu sabe que eu tenho um paciente meu que eu aprendi muito com ele, que ele coloca assim, que o segredo tá na entrega. Né? Então, pro cara ter uma boa entrega, tu tem que ter o foco. Tem que ter um foco, senão tu começa a pulverizar e aí não sai. Não tem, cara, tem que focar total. Acho que nada vem, as coisas não caem prontas pra gente. Existe uma caminhada, como eu falei, o cara que olha a foto lá, o cara, mas tá viajando, tá indo pro Rio dar curso, tá em São Paulo. Claro que a gente tá. Mas existe uma caminhada. E a caminhada é que faz parte desse processo. A foto é só o processo final. Agora, se não existir uma caminhada com foco, com entrega, com responsabilidade, cara, não vai ter foto bonita no final. Não vai ter. Não adianta. Pensando na foto bonita no final, eu preciso te perguntar, depois de tudo isso que tu falou, qual é o teu próximo foco? O que tu tá vendo pra frente? Cara, essa é uma pergunta que eu me faço também, tu entendeu? E nas últimas semanas eu tenho pensado muito nisso, porque foi a visualização do hospital, ela realizou. Foi a visualização de estar dentro da BPRO, não sabia como ela aconteceu. Foi a visualização de participar de reuniões e viagens, e ela aconteceu. Cara, as pessoas perguntam assim, já tá onde tu sempre quis chegar? Às vezes eu ainda me questiono, né? E essa semana eu refleti assim, qual que vai ser o meu próximo passo? Cara, eu acho que a dúvida, ela existe. Eu acho que eu ainda vou visualizar. Eu tenho a visualização dos serviços funcionando a plena, e esse é um próximo foco que eu acho que é um dos maiores desafios. E a minha esposa fala muito nisso. Ela falou assim, cara, tem que quebrar essa crença, porque tu quebrou uma vez que tu vai quebrar de novo. E é uma barreira que eu me trabalho muito, cara. E é uma dificuldade que eu tenho. É um ponto que eu ainda tenho que melhorar. Eu já quebrei uma vez, mas não é porque eu quebrei uma vez que eu vou quebrar de novo. Então, hoje eu me trabalho muito para quê? Para que eu possa realizar uma quarta visualização, que é o Matheus, que daqui a pouco está gerenciando aí 2, 3 serviços de fisioterapia. Ao mesmo tempo, viajando, dando curso, que é uma coisa que eu amo de paixão. Esses dias eu estava conversando com o Jordão, falei, cara, eu amo de paixão viajar, agora a gente não pode, a gente estava filosofando sobre isso, né? Então, o meu próximo passo provavelmente vai ser isso. Vai ser a questão, ele ainda está sendo trabalhado, mas eu acho que faz parte de uma construção, de já começar a visualizar, cara, eu tenho 3 serviços na mão, eles podem funcionar, eu me vejo trabalhando com outras pessoas que agreguem, e acho que isso é importante, né? Outras pessoas que vibrem no mesmo sentido, né? Eu tenho hoje a Manuela, minha parceira, a gente está agregando outros profissionais. Então, o próximo passo provavelmente vai ser o mais desafiador. Para mim é o mais desafiador. Dar curso hoje é muito mais tranquilo. Eu tenho esse tesão por dar curso. Mas o próximo passo é quebrar algumas crenças ainda de fracassos antigos, mas que fizeram chegar até aqui, e realmente fazer esse desafio de
empreender ainda mais. E para isso, o que eu me sinto assim? Eu vejo que estar com pessoas que tiveram histórias, né, que são empreendedores, conviver nesse meio é fundamental. É por isso que, claro que agora a gente está no período de pandemia, não dá para conviver tanto aqui no escritório, enfim, mas é por isso que eu gosto muito de trocar ideias daqui a pouco, às vezes, com os caras que trabalham aqui, contigo que é empreendedor, porque eu sei que tu empreende na Bepro, daqui a pouco com o Jordan, que é um cara que é empreendedor, que empreendeu uma carreira nos cursos, com o próprio Thiago, Marcelo, e com outras pessoas, outros amigos que eu tenho de outras áreas, quais são as dificuldades, compartilhar com a minha esposa, que empreende num outro setor que agora está voltando, quer dizer, que espero que volte a funcionar, que é o setor de eventos, e a gente começar a compartilhar ideias, compartilhar. Então, o meu grande desafio é formar essa mente mestra, que são pessoas que brigam por um mesmo ideal, e construir um passo aí de consolidar. Porque é uma coisa que eu me sinto bem. Eu adoro trabalhar, eu adoro estar em quadra, eu adoro estar dentro de sala de aula, adoro estar atendendo. Eu acho que esse vai ser o grande desafio. Formar e fortalecer os serviços que a gente tem na mão hoje. Excelente. Uma última pergunta que a gente começa dessa forma e termina assim também. Vender cuia vale a pena, cara? Cara, vender cuia vale muito a pena. Vou mandar um abraço pro Maicon, que está em Santa Maria lá, que foi o cara que me ajudou. Né? Vender cuia é sensacional. Cara, eu ganhei 3.500 numa semana. Excelente. Eu não me lembro quantas coisas eu vendi, mas foi cuia pra caramba. Excelente. Tem cuia minha aqui pela Bepro, eu acho que... A família toda tem, com certeza. Todos os então, amigos, todo mundo tem uma cuia. Cara, eu vendi cuia pra todo mundo, velho. Eu nunca imaginei. E até hoje tem um grupo no Facebook, tá lá, cuiaria. De vez em quando as pessoas me mandam mensagem, mas eu... pedindo cuia no seu trabalho. Não trabalho mais com cuia, mas quem sabe, né? Nessa época de pandemia pode ser um próximo negócio. Matheus, brincadeiras à parte, te agradecer. Muito obrigado por essa conversa, troca de informação. Pessoal, esse foi o BeproCast Marco Zero com o Matheus Petrucci e a gente se despede por aqui. Até a próxima. Valeu! Valeu, galera. Abraço.